A bordo do navio Valk, cerca de 600 judeus deixaram Recife, e parte dessa tripulação foram responsáveis por mudar o destino de uma das maiores cidades financeiras do mundo. Pernambuco poderia ser muito bem uma espécie de Nova York hoje em dia. Ou seja, o Brasil iria ter um dos maiores centros financeiros do mundo. Se você ficou interessado nessa história, então fica até o final do vídeo para você entender a importância de Recife para o mundo naquela época. Para você entender o que poderia acontecer com a Recife que você conhece caso os judeus não fossem expulsos de lá. E você vai entender também que 23 judeus recifenses foi muito importante para a criação de Nova York. Isso mesmo, 23 judeus que saíram de Pernambuco teve uma importância muito grande na cidade de Nova York. É uma história muito interessante, eu espero que de fato você acompanhe esse vídeo para você ver a importância desses judeus lá de Recife. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Você que chegou aí agora talvez não saiba da minha meta, mas minha meta hoje em dia é bater 500 inscritos. Conto com a sua ajuda, se inscreve no canal e venha fazer parte do bonde do Bertomito, estamos entendidos? Portanto, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Sou eu Bertolino, sou eu Bertolino. Então, para eu tentar te ajudar a você entender a época que os judeus ajudaram a contribuir com o crescimento de Recife, eu preciso te levar lá para trás, bem na época do descobrimento do Brasil, pois a imigração judaica ao Brasil regressa à época do descobrimento, com a galerinha que na época era chamado de cristãos novos. Eles eram judeus, porém eles foram obrigados a se converter cristão lá na Península Ibérica, perto da Espanha, um lugarzinho que faz fronteira entre Espanha e Portugal. Vale lembrar, é claro, que essa conversão era por livre e espontânea pressão. Eles eram obrigados a se converter, meus amigos. Na sociedade. Então essas pessoas foram desprezadas, foram minimizadas, foram desconsideradas completamente. E se os judeus daquela época não se curvassem ao cristianismo, eles simplesmente seriam perseguidos por toda a Igreja Católica. E para você ter uma ideia, como o povo judeu sofreu naquela época, eles eram queimados vivos pela Igreja Católica, caso não houvesse uma conversão. Queimados na fogueira. Queimadas na fogueira, assassinadas e tudo. Torturadas. Torturadas. Mas agora vai ficar muito mais interessante essa história, meu jovenzinho da Babilônia. Calma que você já vai entender. Diminui um pouquinho dessa ansiedade que eu vou te explicar o passo a passo de como tudo isso aconteceu. Estamos ok? A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Pois bem, lembra do cristãos novos que eu te expliquei um pouquinho mais cedo? No ano de 1630, esses mesmos cristãos novos fugiram para a Holanda. E a Holanda era um país muito tranquilo, era um país de boa e não tinha nenhum tipo de preconceito contra a crença de judeus. E no começo do vídeo eu falei que a cidade de Recife muito provavelmente seria a capital financeira do mundo. As peças do xadrez irão se encaixar agora. E eu vou te provar muito bem isso. E eu estou muito disposto a te provar isso. Mas uma curiosidade bem legal que envolve os holandeses aqui no Brasil foram que os holandeses dominaram o litoral de Pernambuco, mais especificamente quase o litoral todo do Nordeste. Aquela área ali era controlada pelos holandeses. E ainda preciso voltar para o passado de novo. Lembra que os judeus fugiram de Portugal rumo à Holanda? Pois bem, lá da Holanda eles viram que tinha uma oportunidade de vir para o Brasil, pois adivinhe, os holandeses dominavam aquela região do Nordeste. Sendo assim, os novos cristãos que fugiram para a Holanda tiveram um filho, e lá eles ficaram sabendo da terra que era colonizada pela Holanda aqui no Brasil, e eles viram uma grande oportunidade de recomeçar sua vida de boa, tranquilo, sem nenhum tipo de perseguição. O povo judeu sofre muito, isso aí vem lá de trás, hein? Então, se você conhece alguém da comunidade judaica, compartilhe esse vídeo que eu fiz com tanto carinho e mostra pra ele lá. Fala pra ele que tamo junto. Beleza. Mesmo eu sendo descendente de italiano, eu me compadeço com os caras sofreram bastante, não é mesmo? E se você conhece alguém que é do Nordeste, compartilhe esse vídeo pro pessoal do Nordeste lá, que são tudo gente boa, e eles merecem ver essa história que está esquecida, que poucas pessoas mencionam. É uma cidade muito importante pra nós e merece ser lembrada, e eu estou aqui pra lembrar. E esses holandeses que estabeleceram o controle dessa região foram fundamentais para a imigração dos judeus que moravam aqui na Holanda. Eu preciso reforçar de novo essa cronologia para você ficar mais espertão aí, beleza? Vamos lá. Tá bom. Aqui era a Península Ibérica, né, divisa de Portugal e Espanha, e ali tinha os cristãos. E como eu já tinha dito antes, os novos cristãos estavam sendo perseguidos, eles resolveram fugir para a Holanda. Beleza? Foram para a Holanda, tiveram um filho e viram uma oportunidade de vir para o Nordeste, pois lá era uma colonização holandesa. Beleza, eu tive que fazer essa cronologia bem devagarzinho, porque a história vai ficar muito mais interessante agora. E assim que os primeiros judeus holandeses embarcaram em Recife, eles já foram abrigados por alguns parentes que já moravam na cidade. Então a cidade de Recife não tinha muitos judeus, mas aqueles poucos que tinha abrigaram os novos judeus. Muito bonita a história de Recife, hein, galera?
Se liga aí. A minha mãe é de Recife, Pernambuco, então esse vídeo também vai especialmente para ela. Então assim que os judeus chegaram em Recife, eles constituíram a sua própria comunidade, criaram várias coisas legais e constituíram família também. E além de tudo, o melhor de tudo, eles puderam praticar a sua religião de boa, sem nenhum tipo de perseguição. E é uma das coisas que eles dão muito valor, é a prática da sua religião, não é mesmo? Agora você quer um bom motivo que Recife poderia ser uma das cidades mais ricas do mundo? Até porque não vai dar para esconder mais. Aquele centro financeiro de respeito onde as maiores transações poderiam ser feitas muito bem nessa cidade? Mas é claro que eu te dei um bom motivo, mande esse vídeo para alguém da comunidade judaica, né? Para reforçar bem essa história, não posso deixar essa história morrer. Eu apoio essa ideia. Os judeus não são fracos, pois questão de pouquíssimo tempo eles fizeram o que mais sabe de melhor, que era dominar a arte do comércio, da botânica e também da engenharia. E para você ter ideia da força do povo judeu, de cara eles construíram escolas, sinagoga e também cemitérios. Dava para ver que eles estavam deixando Recife muito mais rico. A contribuição do judeu lá só tinha crescimento. Tanto o crescimento financeiro como o crescimento cultural. Para você ter uma ideia da importância da história dos judeus em Recife, a primeira sinagoga das Américas, chamada Kahal Zur Israel, localizada na Rua dos Judeus, é, sem sombra de dúvida, um patrimônio histórico que precisa ser lembrado e estudado por todos os judeus, tanto a comunidade nordestina como a comunidade judaica. Merece saber disso. Tenho que destacar uma personalidade muito importante que contribuiu para o processo dos judeus em Recife. João Maurício de Nassau, que foi o governador da colônia holandesa em Recife. Esse holandês que estava governando aquela região de Recife acreditava no trabalho em grupo. Ele acreditava que as nações podiam se juntar e trabalhar em prol de uma sociedade. Diferentes grupos de comunidades poderiam se entender em prol de um crescimento único, que era da cidade de Recife. Resumindo, esse holandês aí que eu acabei de te dizer, ele estava governando aquela região do Recife. E ele acreditava na política da boa vizinhança. Ele não queria treta. Segundo ele, se você aprender a respeitar tolerâncias religiosas, você poderia contribuir muito para o crescimento econômico daquela cidade. Isso aí até eu sei, pô. Você tem que respeitar todas as religiões. Isso aí é fato. E o domínio desse governador holandês lá em Recife foi de 1637 a 1644. Agora, meu jovenzinho da Babilônia, chegou a parte triste do vídeo. Então, segura aí, prepara o lenço, porque a realidade é essa. Pois chegou a hora de falar da insurreição pernambucana. E esse movimento da insurreição pernambucana é muito fácil de entender. O litoral nordestino, se não quase todo o litoral nordestino, era governado pelos holandeses. Só que o resto do Brasil, eu nem preciso falar que pertencia aos nossos descobridores portugueses. Só que tinha um porém nessa história. Embora os portugueses, comedores de pastel de Belém, fossem os nossos descobridores, os portugueses estavam de olho em todo o litoral do nordestino. Segundo eles, aquela era a terra que pertencia ao Brasil. E não deu outra. Esse movimento resultou na expulsão dos holandeses em 1654. Agora se liga nessa estratégia de guerra. Como Recife é uma pequena ilha, os portugueses só cercaram a ilha, ninguém entra e ninguém sai. Aí começou a vir a fome, os holandeses se cederam e não deu outra. Os holandeses ficaram encurralados e acabaram perdendo a guerra. E com essa triste derrota dos holandeses, os judeus já tiveram prejuízo logo de cara. Lembra da sinagoga que eu te disse? Ela foi confiscada e virou propriedade do João Fernandes Vieira. E a rua que se chamava Rua do Judeu passou a ser rebatizada pela Rua da Cruz. E assim que os portugueses ganharam a guerra, eles decretaram que não queria nenhum judeu em solo pernambucano. Agora volta de novo aquela história do judeu perseguido. Isso resultou à expulsão dos judeus de Recife. Segundo alguns historiadores, muitos desses judeus foram lá para o sertão. Com isso, era o fim da ocupação holandesa em territórios brasileiros do Nordeste e também o fim da liberdade religiosa dos judeus. Eu acho isso porque eu acho que é uma história de garra. É você mostrar que um povo teve garra de ir embora, espezinhado, massacrado. Você deve estar ligado que Nova York é um dos centros financeiros mais atrativos do mundo. E a grande maioria das transações comerciais é realizada naquele lugar. Portanto, agora as coisas, meu jovenzinho da Babilônia, irão começar a se encaixar. Então se atente a isso. Recife, judeus e Nova York. Se liga nesses três termos que eu acabei de te falar. Como os portugueses deram papo reto para os judeus meterem um pé, muitos deles foram para um sertão, como eu disse, e outros pegaram um navio rumo à Holanda. Só que eu posso te dizer que esses 600 judeus embarcados nesse navio não foram para a Holanda, que aconteceram alguns problemas na viagem. E um dos problemas foram a primeira tempestade que veio bater naquele barco. Eles embarcaram no navio holandês Valk, um dos últimos a deixar o Recife depois da expulsão dos holandeses. Mas chegaram aqui em outro navio, o francês Sainte Catherine. Reza a lenda
que o grupo sobreviveu ao naufrágio do navio numa tempestade no Caribe. E com essa tempestade, ele acabou desviando o rumo da Holanda para todo o litoral ali da América Central. Como o navio passou aí próximo ali da América Central, teve um outro problema. Eles foram saqueados por piratas. Olha como os judeus sofrem. Essa história de que eles foram saqueados por piratas. É uma outra versão. Por que eles foram bater na Jamaica? Porque foram saqueados por piratas. Os piratas afundavam o navio e matavam todo mundo. O navio se perdeu. Queimaram lá na Jamaica. Era para ir para a Holanda. Veio uma tempestade, eles tiveram que desviar, meio que sem saber ali, entraram para o Caribe e lá eles foram saqueados por piratas. Mas o grupo foi resgatado por uma fragata francesa e levado à Jamaica. Ainda bem que aquele grupo de judeus foram salvos, né? Porque a situação deles estava muito treta ali, hein? Aí você deve estar pensando comigo, será que vai piorar a situação desses tripulantes judeus? Vai piorar sim, pois aqueles judeus foram presos pelos espanhóis que dominavam aquela área da Jamaica. Para eles não fugirem, para não ter possibilidade de fuga, eles queimaram Falk na Jamaica. Eles saíram da Jamaica e foram para o primeiro porto, o primeiro bote que apareceu, para eles saírem de lá, porque estava com a corda no pescoço. Tudo bem, os caras, tá, então tá. Quem nunca foi cristão, tá liberado. Quem sempre foi judeu, tá liberado. Quem foi cristão e transformou-se em judeu, tá lascado e fica. Tanto que ficaram 3 na Jamaica. Manda esse vídeo para a comunidade judaica, eles precisam lembrar dessa história. É só pesquisar no Google, isso é um fato verídico. Mas a boa notícia é que eles acabaram sendo liberados. O governo holandês entrou em contato com o governo espanhol, houve uma reunião ali e acabou liberando esses judeus. Desses 600 tripulantes, a grande maioria partiu rumo à Europa, mais precisamente lá na Holanda, na sua cidade natal, onde muitos eram nascidos. Só que agora que vai ficar interessante, porém, 23 judeus da cidade de Recife foram parar numa cidadezinha que você talvez conheça. Uma cidade que na época era chamada Nova Amsterdã. Aí você deve estar pensando, Nova Amsterdã, será que é a Holanda? Não é a Holanda. Vou revelar para você agora qual cidade eu estou falando. Quando eles chegam em Nova Amsterdã, naturalmente eles tiveram que primeiro fazer as articulações políticas, primeiro para a permanência deles lá. Essa colônia no qual eu falei Nova Amsterdã é nada mais e nada menos que Nova York. Lembra de Nova York? Em Parts Spiritor? Parts Spiritor. Olha, vou reforçar, hein? Sem sombra de dúvida, eu acredito que você poderia mostrar esse vídeo para quem mora lá no Nordeste ou também para alguém da comunidade judaica. Isso é um vídeo histórico, que 23 desses judeus contribuíram para o crescimento da cidade de Nova York. E os fatos são, quando eles chegaram em Nova York, não era Nova York. Então, portanto, eles ajudaram a colonizar Nova York. A ilha de Manhattan foi comprada dos índios pelos holandeses. Era um pequeno entreposto comercial da Companhia das Índias Ocidentais, em nada comparável a Recife, que era então uma das maiores e mais ricas metrópoles das Américas. E uma outra coisa também que talvez você não saiba, muito provavelmente eles foram os primeiros colonos judeus daquela cidade. É isso mesmo, meu jovenzinho da Babilônia. Provavelmente esses 23 judeus foram os primeiros colonos da cidade de Nova York. Eles ajudaram a crescer essa cidade. Se hoje essa cidade é o pulmão financeiro do mundo, esses 23 judeus têm participação nisso. Agora vamos pensar por outro lado. Imagine se a comunidade judaica não fosse expulsa de Recife. Como seria a nossa Recife? Eu me atrevo a dizer que poderia ser muito bem uma Nova York, um centro financeiro de boa, pois a semelhança das duas cidades é muito igual. Veja você mesmo a semelhança dessas duas cidades, elas são muito parecidas. Por que não Recife não poderia ser um centro financeiro? Pois se Nova York é o que é hoje, graças à contribuição desses 23 judeus de Recife. E fica a pergunta, como seria Recife se aquela comunidade judaica não fosse expulsa? E como eu disse, na minha opinião, o Nordeste teria uma outra história caso a comunidade judaica não fosse expulsa daquele local. Se caso você conhece a história, o que você acha que aconteceria com Recife caso esses judeus não fossem expulsos? Os judeus foram perseguidos por milhares de anos, mas mesmo assim eles seguem forte e firme na batalha. A cultura judaica é um legado de toda a humanidade. Afinal, os judeus nos deram a Bíblia. O povo mais perseguido da história, quase dizimado pela Inquisição e pelos nazistas, sobreviveu e deu a volta por cima, seja em Nova York ou no Recife, onde quer que a liberdade e a tolerância criaram um porto seguro para começar a vida de novo. Esses caras são peritos em dar a volta por cima, não é mesmo? E o livro que me ajudou muito a montar esse roteiro foi o livro chamado Nova Estela de Recife para Manhattan. Vou ficando por aqui, mas se você achou esse vídeo legal, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo para um amigo nordestino ou então para um amigo da comunidade judaica. Esse vídeo merece ser visto por muitos. Se inscreve no canal, me ajuda a bater minha meta de 500 inscritos e seja feliz. Conto com a sua ajuda, hein? Me ajuda a bater essa meta de 500 inscritos. Se inscreve aí no canal. Portanto, a única coisa que eu te peço é seja feliz. Fui!
Samuel Bertolini.